paz do Senhor, meus amados irmãos, bem-vindo à segunda aula do GOD, ou do Grupo de Oração Discipulado. E nesta oportunidade nós estaremos dando sequência aos estudos do primeiro módulo do nosso Grupo de Oração Discipulado. Semana passada vocês tiveram uma belíssima reunião cujo tema era para falar do amor de Deus. Na verdade, o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu tenho certeza que vocês foram bastante edificados. Hoje nós vamos continuar dentro deste tema, que é o fortalecimento da nossa fé, e vamos falar sobre obreiros aprovados. Além de sabermos que devemos amar a Deus e amar ao próximo como a essência da nossa fé, nós sabemos que fomos chamados também para servir a Deus como obreiros, como cooperadores na sua obra. E para isso nós vamos estudar o conhecido texto de Paulo escrevendo a Timóteo, e nós vamos ver em dois textos coisas que são relevantes à vida de um obreiro, de um homem, de uma mulher que foi chamado por Deus para fazer a sua obra. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo, capítulo de número 2, e verso de número 15, o seguinte texto bem conhecido nosso: procura apresentar-te a Deus aprovado, um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Perceber a expressão aprovados dentro desse versículo que Paulo escreve a Timóteo. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Segundo Donald Barnhouse, nas suas pesquisas, ele fala sobre o processo de como eram feitas as moedas nos tempos de Paulo, nos tempos da igreja primitiva. Claro que naquele tempo não havia uma circulação de dinheiro como há hoje, cédulas, cartões de créditos. Naquela época o valor monetário que circulava eram moedas. E essas moedas, elas eram feitas de metal, é claro, e quando esse metal era derretido e colocado numa forma, ficavam algumas arestas. Então, muitas pessoas, nesse processo de esfriamento, pegavam e fatiavam essas moedas, tirando um peso, um pouco do peso dessas moedas, para adulterarem o peso e, consequentemente, o valor daquela moeda. Mas havia leis, e na Grécia Antiga, em Atenas, mais de 80 leis foram promulgadas para parar a circulação dessas moedas, segundo os estudos de Ronald Barnhouse. Contudo, havia cidadãos honrados, direitos, que eram responsáveis por fazer com que houvesse uma circulação de moedas sem estarem adulteradas. A essas pessoas tributava-se o nome de dócimos ou dócimos, e esses eram pessoas consideradas aprovadas, pessoas honradas. Daí a palavra obreiro aprovado, ou seja, aquele obreiro que passou pelo teste e não há nele nenhuma falsificação. Paulo cita nome de pelo menos dois aqui, ele faz menção de Himeneu e de Fileto, e Paulo ele disse que esses dois obreiros se tornaram pessoas que se desviaram da verdade. E Paulo diz que a palavra deles roerá com grande gangrena. A expressão é forte, Paulo dizendo que o ensino deles, por estar sendo ensinos que se desviam da verdadeira palavra e da verdadeira revelação de Deus, eles começam então a produzir um efeito negativo no meio da igreja do Senhor. E Paulo faz aqui menção de uma doença que dava nos ossos, que davam nos membros, né, de um corpo que estava mutilado, gangrena. Olha que palavra forte, né? Uma palavra que nos faz lembrar de uma enfermidade que está ali infeccionada, e uma parte do corpo que está passando pelo processo de gangrena, ele precisa ser logo amputado, ser cortado. Paulo está dizendo que eles estão disseminando
uma doutrina falando, afirmando que Cristo já havia voltado, ou já havia retornado, né? Que era vã a esperança da igreja em esperar com o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo voltasse. E no versículo 19, Paulo diz assim: todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Paulo está então afirmando a Timóteo, dizendo para Timóteo: Timóteo, nós sabemos que há muitos que estão aí no nosso meio e se desviaram da verdade, já não andam mais segundo os princípios da palavra de Deus. Agora, o meu conselho para ti é que você se apresente primeiro a Deus. A primeira admoestação do apóstolo Paulo para Timóteo é que Timóteo fosse alguém que se preocupasse em ter uma vida com Deus, ter uma vida aprovada por Deus. Por isso ele diz: procura-te apresentar-te aprovado a Deus. Aí ele faz a seguinte admoestação: como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo está dando esta palavra a Timóteo, dizendo que há muitos que já estão trazendo vergonha para o Evangelho, que estão colocando o Evangelho como algo vergonhoso. E primeiro traz vergonha para si e depois traz vergonha também para todo o corpo. Paulo está dizendo que um obreiro que não tem do que se envergonhar, ele maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, ele compartilha bem, ele sabe discernir bem o que está escrito no texto. É claro que o obreiro, para ser aprovado, não apenas deve conhecer o conteúdo das Escrituras, não deve apenas conhecer o que a Bíblia diz, mas ele deve agir como a Bíblia ensina. Ele deve ter uma conduta que dá suporte à sua tão nobre chamada. Ele faz também menção, na sua primeira epístola, Paulo faz menção sobre as características de um verdadeiro obreiro. E ele, escrevendo a Timóteo na sua primeira epístola, no capítulo de número 3, Paulo ele destaca aqui pelo menos 10 qualidades de um obreiro que vai se apresentar primeiro a Deus aprovado e também vai se portar de forma digna de ser chamado obreiro. A palavra servo ou a palavra obreiro, ou traduzido para o nosso português muitas vezes como diácono, né? A palavra diácono, ela vem da raiz grega diáconos, que traduzindo é uma transliteração do grego para o português, que nós temos, na verdade, na essência, o significado da palavra servo, ou aquele que serve, ou aquele que presta diaconia ou serviço. E a palavra de Deus aqui faz instruções, dá instruções como deve ser o caráter destes homens e mulheres que vão ser chamados para trabalhar na obra do Senhor. Então, lendo juntamente com o seu líder, no seu pequeno grupo de estudo nessa segunda lição, vocês terão a oportunidade de ler pausadamente o capítulo de número 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, onde Paulo está lhe dando as considerações e passando para Timóteo as características de como deve ser um obreiro que será aprovado, um obreiro que será digno de ser chamado servo de Deus, servindo na obra de Deus. Vocês verão, juntamente com o líder de vocês agora, as características que levam este homem ou esta mulher a serem aprovados diante de Deus e certamente diante da sua igreja. Que em Cristo você possa crescer na graça, no conhecimento, na fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Paulo disse a Timóteo na sua segunda epístola, no capítulo 2 e verso 19, o Senhor conhece os seus. Repito novamente, o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Que Cristo Jesus te abençoe, tenha um ótimo estudo
e nos veremos na próxima. Deus abençoe.